Eu sou o professor Renato Almeida, sou professor da Universidade Estadual Vale do Acaraú desde 2010, professor adjunto do curso de Filosofia e do mestrado acadêmico em Filosofia. Bem, eu cheguei na UVA em 2010 como professor colaborador. Era uma modalidade de professor, uma espécie de professor horista, né? Você recebia pela quantidade de disciplinas que você dava na universidade. Então, até então, 2010, eu era professor do ensino médio e surgiu essa oportunidade. E como eu sempre tive vontade de ser professor universitário, eu aceitei participar desse processo de seleção como professor voluntário, professor colaborador, para fazer currículo, né? E um dia surgisse a oportunidade de abrir um concurso, eu fazer e ter um currículo para poder concorrer bem, né? E naquele mesmo ano, em 2010, eu cheguei no começo do ano, quando foi em agosto, mais ou menos, saiu um edital para professor efetivo e eles aceitavam professor com mestrado, porque naquela época eu ainda tinha só mestrado, não era doutor. E eu fiz o concurso e graças a Deus passei, assumindo minhas atividades como professor efetivo da UVA em março de 2011. Então eu ingresso no curso de Filosofia como professor de Filosofia Geral, ou seja, aquele professor que dá aula de tudo, né? E a partir daí eu fui dando minhas aulas, fui organizando grupos de estudo, até porque eu já estava com uma pesquisa para iniciar no doutorado, sobre filosofia da religião e justiça. E aí eu fiz um grupo com alguns alunos, um grupo pequeno, na época tinha apenas 5 alunos, eram alunos da filosofia do curso de pedagogia. E com esse grupo eu fui começando a conhecer melhor os espaços da universidade com relação ao ensino, à pesquisa, à extensão, até que em 2012 me surgiu a oportunidade de ser coordenador do curso de filosofia, né? E aí eu aceitei, foi feita uma votação, né, uma eleição, e aí eu fui escolhido como coordenador do curso de filosofia, e desde então não deixei mais de assumir cargos de administração, né? Fui coordenador por 2 gestões até 2016. Em 2017 eu passei a fazer parte do PIBID, né, quando começou como coordenador de área do subprojeto de filosofia, depois como coordenador de gestão administrativa e depois como coordenador institucional, que aí é a função que eu estou até hoje, que eu concilio com as atividades também de iniciação à pesquisa, né, que eu sou coordenador de pesquisa da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, e aí na iniciação à docência ligado à Prograde, né, como coordenador do PIBID, e a PRPPG como coordenador de iniciação científica, que são os 2 cargos que atualmente eu tenho na universidade, cargos administrativos, além das minhas atividades de pesquisa, né? Sou coordenador do grupo de pesquisa em Teoria e Filosofia Social e Política e do grupo de Filosofia da Religião, os 2 ligados ao mestrado acadêmico em Filosofia. A UVA ela é um espaço que eu me sinto em casa, né? Eu gosto muito da universidade, de tudo que ela me proporciona, né? É aqui que eu ganho o meu sustento, né? Onde eu trabalho e trabalho com uma coisa que eu sempre desejei trabalhar. Nesse ponto eu me considero um privilegiado, né? E a UVA me proporciona isso, né? Porque desde que eu ingressei na minha graduação em 2002, eu já pensava em ser professor universitário, eu já me identificava com essa profissão e via nos meus professores na universidade. Eu fiz filosofia na Universidade Federal do Ceará e eu já me identificava com aqueles professores. Eu desde os primeiros dias assim da faculdade já dizia, eu queria
fazer isso aí que eles fazem, né? E a UVA me proporcionou essa experiência. Foi na UVA que eu tive a minha primeira experiência como professor do ensino superior. Antes disso eu dava aula na educação básica, ensino médio, e aprendi tudo que eu sei hoje da minha profissão eu aprendi aqui na UVA, né, na Universidade Estadual Vale do Acaraú. Então eu adquiri um afeto muito grande pela instituição, pela universidade, por ter me proporcionado, primeiro, realizar um sonho, e segundo, conhecer muita gente, fazer muitas amizades, né? Hoje eu costumo dizer que os meus principais e melhores amigos são todos do convívio aqui da universidade, né? Porque a gente tem um ambiente, pelo menos no meu curso, né, de filosofia, nos ambientes onde eu tenho cargos administrativos, seja nas pró-reitorias, nas coordenações de cursos e etc., eu sempre procuro deixar o ambiente mais agradável, e eu acho que essa minha acessibilidade, essa minha forma afetuosa e amigável de tratar as pessoas, isso faz com que a gente crie laços que vão para além das relações de trabalho. Então, a universidade me proporciona isso, eu sou muito grato, eu me sinto bem. Às vezes eu passo o dia aqui na universidade e nem vejo o tempo passar, né? Boa parte das minhas coisas pessoais eu deixo no gabinete na universidade, porque eu sei que aqui eu vou conseguir ter um tempo melhor, de maior qualidade para pesquisar, para escrever meus textos, produzir os livros. Então a universidade hoje é uma extensão da minha casa, né? Então eu sou muito grato aos amigos que eu fiz, e não só professores, mas também alunos. Hoje também eu tenho muitos alunos que são meus amigos, que são egressos da universidade, né? Terminam seus cursos, mas a gente não perde esse vínculo, a gente não perde esse contato, mesmo depois deles terem terminado o curso, né? Eles sempre retornam à universidade para a gente conversar. Eu acompanho a vida deles fora da universidade também, né? A vida profissional, a vida familiar. Então a UVA é essa extensão daquilo que eu tenho de mais afetuoso na minha vida hoje, que são as amizades, né? E essa coisa de ser realizado no trabalho que eu desempenho. Olha, sendo bem sincero, avaliando a vida dos alunos que eu acompanho, que eu acompanho, a primeira definição que eu poderia dar para o aluno da UVA é de um guerreiro, né? O aluno da UVA é um guerreiro por diversas circunstâncias, né? Desde a distância, muitos moram a mais de 50, a mais de 100 quilômetros, às vezes até da sede aqui, da onde fica a universidade, que é Sobral, né? Às vezes tem que viajar mais de 2 horas para poder vir, e depois mais 2 horas para poder voltar para os seus municípios, né, de origem. Eu vejo, por essa circunstância inicial, né, desse deslocamento diário, eu vejo que o aluno da UVA é um guerreiro, é uma pessoa que já desde o início mostra ter essa garra e essa vontade de querer estudar, né, de querer se profissionalizar, né, de querer crescer na vida, né? Então eu até parabenizo todos os alunos da UVA por esse esforço, né? Eu reconheço, como professor que tem contato diário com alunos, eu reconheço esse sacrifício, esse esforço, mas que por trás desse esforço, né, por trás dessa guerra, dessa luta diária, ele tem sonhos, né? A gente conversa nos corredores, nos intervalos das aulas com os alunos, e a gente vê que são pessoas cheias de sonhos, cheias de desejos, cheias de vontades, né, de querer crescer, de querer ter uma vida melhor, de dar uma vida melhor para suas famílias, de voltar para os seus municípios e às vezes fazer a diferença lá, né? A gente tem muitos alunos egressos da UVA que hoje são secretários de educação, são professores, são políticos, atuam na área jurídica como juízes, como advogados, e nos seus municípios essas pessoas fazem toda a diferença, né? Fazem o seu município crescer economicamente, culturalmente, né? Educacionalmente. Então a gente fica muito orgulhoso. Eu parabenizo os alunos por isso, né? Ele é um guerreiro, além de enfrentar aquelas coisas que são próprias da universidade pública, né?
falta de financiamento, muitas vezes falta de uma infraestrutura adequada para o aluno passar o dia na universidade, que tem melhorado com a questão do restaurante, da residência, a quantidade de bolsas que ultimamente a gente tem conseguido ampliar para fazer com que esse aluno receba uma condição financeira de fazer com que ele permaneça mais tempo na universidade. Isso é um ganho muito grande, mas que está diretamente ligado com essa garra, com essa vontade, com esse desejo que o aluno da UVA tem de crescer na vida profissional e na vida pessoal. Então, todos são guerreiros, né? Sonhadores, guerreiros que eu parabenizo por esse esforço, né? E até faço um apelo para que não desista diante das dificuldades que às vezes encontra na universidade, né? Às vezes a gente olha, porque na universidade A, B, C ou D a estrutura é melhor, os professores lá são melhores, o acesso às vezes é mais fácil, mas não, tem coisas que você só vivencia na universidade pública, né? As dificuldades, mas também as possibilidades que somente a universidade pública pode lhe dar, né? De acesso a pesquisas, de acesso a alguns laboratórios, a grupos de pesquisa, a grupos de estudos, a vivência das dificuldades também que a universidade dá, porque essas dificuldades fazem com que os alunos criem experiências, tenham jogos de cintura diante das dificuldades que eles vão encontrar até na sua vida profissional futura, né? Além de professor, como eu já disse, eu fui coordenador do curso de filosofia por 2 gestões, né? Coordenador referência, né? O coordenador principal. Já fui coordenador adjunto também, né? Em uma outra gestão, para poder fazer ali a transição, né? Para o próximo coordenador. Fui coordenador adjunto do mestrado em filosofia, né, durante uma gestão, a gestão do professor Marcos Fábio, eu fui coordenador adjunto dele. Do PIBID eu já fui coordenador de área do curso de filosofia, coordenador de gestão administrativa na gestão da professora Marta, né, do curso de administração, quando ela era coordenadora institucional, e depois sou atualmente coordenador institucional, iniciando agora meu terceiro mandato, né, minha terceira gestão como coordenador institucional do PIBID. Eu estou desde 2020 e agora em 2024 está iniciando a terceira edição, onde eu serei o coordenador institucional, né. Também estou como coordenador de pesquisa, ligado à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, com o professor Glaudenir, que atualmente é o pró-reitor de pesquisa. E nessa atividade eu sou responsável por organizar, administrar todo o processo de iniciação científica e de iniciação tecnológica e inovação da universidade, através da captação de bolsas, né, junto à FUNCAP e ao CNPq, para que essas bolsas sejam, através de um processo de seleção de projetos dos professores dos cursos, elas sejam destinadas aos alunos que vão desenvolver pesquisas de iniciação científica e tecnológica na UVA, né? Então, eu sou responsável de fazer a captação dessas bolsas, os processos de seleção para a escolha dos projetos que serão contemplados com as bolsas e também a organização dos eventos de iniciação científica, de pesquisa e pós-graduação da universidade, além de outros projetos que a gente sonha, né? Que a gente tem muitos, né? Seminários de pesquisa, criar o plano de pesquisa da UVA, dar suporte e apoio a laboratórios, a grupos de pesquisa, cadastrar esses grupos de pesquisa no CNPq. Então são essas atividades que a gente desenvolve na coordenação de pesquisa. Do PIBID é o acompanhamento dos bolsistas nas suas idas às escolas, né, as formações que são dadas a esses bolsistas da graduação e aos professores supervisores das escolas que vêm à universidade para poder fazer esse acompanhamento dos bolsistas e também ter formações, né, dentro dos seus subprojetos. Então, a gente faz todo esse acompanhamento. Tem minicursos, né, a gente dá cursos de preparação para os alunos que querem entrar no mestrado, né. Às vezes a gente tem muitos bons alunos na UVA, mas que às vezes precisam ter
pequenas orientações mais técnicas, vamos dizer assim, de como elaborar um projeto de pesquisa, de como participar de uma entrevista, né? Até muitas vezes de como entender um edital de seleção. Então, eu sei porque quando eu era aluno, eu senti falta disso na minha graduação, e quando eu fui tentar o mestrado, eu sofri bastante para elaborar um projeto, né? De como me portar numa entrevista. E aí, quando nós conseguimos abrir o mestrado aqui da UVA, eu comecei a perceber nas primeiras turmas essa dificuldade, porque eu na época, estava como coordenador adjunto e acompanhava os processos de seleção do mestrado. Eu era o responsável de elaborar o edital, de acompanhar a banca, de acompanhar todo o processo seletivo, né? E eu sempre percebia, poxa, o projeto tem um tema muito bom, muito interessante. Eu conhecia muitas vezes até o aluno e dizia assim, poxa, é um aluno muito bom, mas ele peca aqui na hora de elaborar um projeto, na hora de responder uma pergunta na entrevista, ele não se sai muito bem. Aí eu resolvi criar um curso de preparação de projetos para o mestrado, né? E aí eu dei esse curso durante 2 meses e meio, né? Preparando para a última turma, que entrou no final de 2023, e pretendo agora em 2024 fazer uma segunda edição desse curso. Só está faltando um pouquinho de tempo para eu me organizar. E gosto muito de dar minicursos em eventos, né? Sobre os temas que eu costumo pesquisar atualmente. Então essas atividades do ensino, né? Eu não deixei, em todas essas atividades administrativas, de pesquisa que eu desenvolvo, em nenhum momento eu abandonei a sala de aula. Eu sempre estou dando uma disciplina na graduação e no mestrado todo semestre, né? E o interessante é que eu consigo vincular as atividades que eu desenvolvo fora do âmbito do ensino com as atividades de ensino. Isso tem até enriquecido as minhas aulas, né? Porque eu vou assimilando novas experiências e isso tem me ajudado a preparar de uma forma melhor as minhas atividades dentro do ensino, né? Nas minhas aulas, nas minhas disciplinas. Isso tem sido muito bom. São muitos. Os desafios são muito parecidos com os desafios dos alunos, né? Às vezes a gente carece de um maior financiamento para pesquisas, né? Para desenvolver atividades em laboratórios, para desenvolver atividades em grupos de pesquisa, para a realização de eventos acadêmicos, né? Eu acho que um grande gargalo, uma grande dificuldade que a gente tem hoje na universidade é conseguir verba financeira, no financiamento para desenvolver essas atividades. Nós temos excelentes pesquisadores, né? Nós temos alunos com muita vontade de desenvolver pesquisa, mas que às vezes a gente não consegue dar vazão a essas pesquisas, dar uma certa continuidade. Às vezes você tem algumas pesquisas que requerem anos para serem concluídas, né, para você chegar a alguns resultados, e a gente não consegue dar continuidade, às vezes, por essa dificuldade de um financiamento, para você comprar material para um determinado laboratório, aquisição de material bibliográfico, para participar de eventos nesse campo da pesquisa que você está desenvolvendo com especialistas, para fazer uma missão de estudos, às vezes em uma outra universidade fora do Brasil, que daria uma robustez à pesquisa que você está desenvolvendo aqui na UVA. Então, acho que hoje, depois dessa minha experiência como coordenador de pesquisa, como coordenador de iniciação à docência, coordenador de curso, professor e coordenador de pós-graduação, eu percebo que o que falta na UVA não é pessoal qualificado. O que falta na UVA é, às vezes, esse pessoal qualificado ter uma condição mínima, estrutural e financeira para poder desenvolver as pesquisas que esses professores são capazes de desenvolver, né? Eu acho que é uma grande dificuldade que a gente tem hoje na universidade, é isso. Uma outra coisa que eu percebo é que, às vezes, a nossa comunicação interna aqui na universidade, ela precisaria melhorar um pouco, no sentido da gente saber o que pares nossos
de colegas nossos de outros centros, né, estão pesquisando, estão desenvolvendo, que às vezes poderia até colaborar, ajudar com as nossas pesquisas em outros centros, em outros cursos, ter esse intercâmbio, essa interdisciplinaridade, né, esse diálogo, para que a gente ganhasse mais com os nossos trabalhos de pesquisa, eu acho que poderia melhorar essa comunicação, essa visibilidade do que está sendo feito. Às vezes, por exemplo, tem um professor lá do CCET que está desenvolvendo uma pesquisa que pode dialogar com o meu centro aqui, que é o CENFLE, né, que fica aqui na Betânia, o CCET fica lá na Cidal. A distância não é tão grande, né, em termos de espaço físico, mas às vezes a distância é imensa em termos de diálogo, né, em termos de trocas de experiências, que isso ainda às vezes diminui quando a gente faz um encontro de pesquisa, né, um encontro de pós-graduação, mas até nesses encontros a gente fica surpreso. Poxa, eu nem sabia que a UVA desenvolvia uma pesquisa sobre determinado tema, né, tão buscando desenvolvimento de remédio para a cura de um câncer, para a cura de uma doença X, né, ou desenvolvendo tecnologias, como eu fiquei sabendo esses dias, tecnologias que vão ter um impacto, por exemplo, em decisões judiciais, né, que tem professores da UVA que estão fazendo essa pesquisa, essa relação entre o campo do direito e das novas tecnologias digitais, né, inteligência artificial. Então são pesquisas muito interessantes, como uma pesquisa dessa dialogaria com a área da tecnologia, a área das ciências humanas, das ciências sociais e aplicadas, né? Então, uma única pesquisa você envolve 3 áreas de conhecimento, né? E que às vezes a pesquisa fica sendo feita sozinha pelo seu professor ali dentro do seu gabinete. Quando é divulgado em uma revista, você fica sabendo por acaso, ou às vezes você fica sabendo na apresentação de um trabalho de um bolsista no encontro de iniciação científica, e aí que você toma conhecimento da pesquisa, quando essa pesquisa poderia ter uma maior divulgação, uma maior visibilidade interna, que poderia até estimular um maior diálogo entre os professores, entre os cursos, entre os centros, né? Então, acho que essas duas coisas hoje eu vejo como 2 grandes dificuldades, falando do ponto de vista de professor e do ponto de vista de pesquisador, né? Pesquisador, tanto aquele que desenvolve a pesquisa como coordena ações de pesquisa, né? Eu vejo essas 2 grandes dificuldades: financiamento, para que essas pesquisas possam ter uma continuidade, e uma maior visibilidade, maior divulgação e diálogo entre os pesquisadores, né? Essas 2 grandes dificuldades hoje eu acho que são, pelo menos a mim, afetam assim, me incomodam mais diretamente. Eu espero que seja positivo. Como eu disse, né, eu tenho contato com muitos alunos que são egressos da universidade, né, que foram meus alunos, passaram pelo curso. E eu não dou aula só no curso de filosofia, né? Eu já dei aula no curso de letras, já dei aula no curso de direito, no curso de pedagogia, na própria filosofia, já dei aula nas ciências sociais e na história. Em todos esses cursos que têm disciplinas de filosofia, a gente sempre é requisitado para dar aula. Então eu tenho contato com alunos de realidades diferentes, né? De centros diferentes, cursos diferentes, e de perspectivas profissionais e acadêmicas distintas. Mas o que eu percebo é que, assim, pelo menos é o que eu tento proporcionar aos alunos que passam pelas minhas disciplinas, pelos meus grupos de estudos de pesquisa, eu tento proporcionar a esse aluno, a primeira coisa, uma visão muito clara do que ele pretende com o curso que ele está fazendo, a primeira coisa, né? Será que ele está no curso correto? Será que as aptidões dele casam com o campo profissional, né, desse aluno para a sua futura atuação profissional depois que terminar a graduação? Eu tento proporcionar aos alunos também o máximo de acesso a pesquisas, a bibliografias, a informações com relação tanto à sua área de atuação profissional quanto as possibilidades dentro da universidade, né? Onde é que o aluno pode conseguir uma bolsa para ajudar ele a permanecer mais tempo na universidade para desenvolver pesquisa, para estudar,
onde o aluno ele pode ingressar dentro de um laboratório, como ele pode fazer para entrar numa pós-graduação, seja stricto sensu, seja lato sensu, de acordo com os interesses profissionais dele, né? Então, assim, eu tento sempre facilitar e dar inúmeras alternativas para os alunos. Fazer com que eles entendam que a vivência na universidade não é só sala de aula. Aqui, até uma terceira dificuldade, né, que eu poderia ter falado sobre a universidade é isso. Como a gente tem alunos que a sua grande maioria vem de outros municípios fora de Sobral, né? Eles não passam o dia na universidade, eles não vivenciam outros aspectos da universidade. Eles vêm, assistem às suas aulas daquele dia e voltam para os seus municípios, né? Então são aqueles alunos aulistas, né? Que infelizmente a gente sabe que a aula, o fazer disciplinas da minha grade curricular, ela é apenas um aspecto da minha formação acadêmica, né? Então eu sempre procuro conscientizar os alunos e dizer, olha, não é só isso. Fora da sala de aula, procure um grupo de estudo, procure um grupo de pesquisa, fiquem olhando no site da UFO os editais de financiamento de bolsa. Nós temos aqui na universidade o PBPU, nós temos o PIBID, nós temos o PIBIC, o PIBIT, né? Todos são bolsas que podem podem não, elas ajudam efetivamente o aluno a permanecer na universidade por mais tempo, fazer uma pesquisa robusta, participar de um projeto de extensão, participar de eventos, né? Infelizmente hoje os nossos eventos, embora isso não seja uma coisa apenas da UFO, eu tenho observado em todas as universidades, mas os eventos são esvaziados, né? Os alunos eles não têm mais interesse em participar de eventos, ouvir palestrantes, participar de minicursos. Então sempre que eu tenho a oportunidade, eu procuro dizer para meus alunos, olha, não assistam só aula, façam um minicurso, participem do evento tal, vejam esse edital, né? Hoje a UVA também tem um processo de intercâmbio internacional que está engatinhando, mas já é uma semente para que isso possa crescer. Hoje nós temos alunos no México, nós temos alunos nossos na Colômbia, né, que estão fazendo intercâmbio. Você ter a oportunidade de passar um tempo em outro país, né, ver uma outra cultura, uma outra forma de estudo e de formação acadêmica distinta da nossa. Então eu sempre incentivo meus alunos. Eu acho que o que eu procuro fazer como diferencial aqui na universidade para impactar na formação acadêmica dos alunos é sempre incentivá-los a fazerem coisas diferentes, né? E criar as oportunidades, porque às vezes a gente não pode jogar só no aluno e dizer, o aluno não quer, o aluno não participa, não. A gente também, como professor, tem que entender que a gente tem que incentivar e na medida em que a gente incentiva, a gente tem que criar a oportunidade. E dizer, olha, tá aqui, a oportunidade está sendo dada a você. Então, agarra essa oportunidade, faz, o caminho é esse, é dessa forma que você consegue entrar num mestrado, num doutorado, é dessa forma que você vai conseguir uma bolsa de estudos, né? É dessa forma que você vai conseguir fazer um intercâmbio. Então, eu acho que E eu me sinto realizado, assim, quando eu vejo que o meu trabalho possibilitou esse aluno crescer profissional e pessoalmente na vida dele, abrindo essas oportunidades, dando essa oportunidade. E às vezes até as pessoas me perguntam, Renato, por que você assume cargos de gestão, como coordenação de um PIBID ou coordenação de pesquisa na universidade? Porque esses cargos, exatamente eles, que me permitem criar essas oportunidades, buscar mais bolsas, né? Distribuir essas bolsas de forma mais equitativa entre os cursos, né? Você tem um curso que já tem doutorado e você tem um curso na universidade que só tem graduação. Então, como coordenador de pesquisa, eu posso tentar criar mecanismos de equalizar e dizer, olha, um curso que tem doutorado merece receber bolsas, merece, mas um curso que não tem ainda uma pós-graduação, ele não só merece, mas necessita receber também uma quantidade de bolsa para que os alunos daquele curso possam também perceber que o curso é capaz de dar a eles oportunidades, né? Então, esses cargos de gestão me permitem criar esses espaços, né, dentro das nossas limitações institucionais, mas criar essas possibilidades para os nossos alunos. Tem sido uma das melhores experiências na universidade, né?
Primeiro por isso que eu falei há pouco, né? Porque essas coordenações elas me permitem criar espaços para que os alunos possam pesquisar, estudar, ter experiências de formação bem diferenciadas, né? Então, eu me realizo nesses cargos nesse sentido, dessa forma. Quando, através deles, eu possibilito a ampliação de experiências e de pesquisas, de formações variadas para os bolsistas, né? Pessoalmente, foi um crescimento muito grande, né? Eram programas que eu participei quando fui aluno da graduação. Na minha época da graduação não existia PIBID, né? Só existia iniciação científica. Eu fui bolsista de iniciação científica desde o meu segundo ano na graduação e fui até o final da minha graduação como bolsista de IC. E isso fez toda uma diferença na minha vida acadêmica. Com a bolsa de IC, por exemplo, foi onde eu desenvolvi meu projeto para entrar no mestrado, né? Então, se eu não tivesse essa bolsa, muito provavelmente eu poderia ter entrado, mas teria muito mais dificuldade. E essa experiência que eu tive na graduação, eu quis transportá-la, trazê-la também para os alunos aqui da graduação da UVA e mostrá-los como fazer pesquisa na universidade pública é possível, né? É possível, é viável e é fundamental. Sem a pesquisa de iniciação científica, sem a pesquisa de iniciação à docência, porque às vezes a gente pensa que iniciação à docência é apenas ir à escola e voltar para a universidade. Não. O bolsista de iniciação à docência ele também faz pesquisas, né? Pesquisas na área educacional, né? De tecnologias da educação e etc. Então, esse processo, para mim, é uma realização pessoal, né? Porque eu consigo ver nos alunos que participam desses programas a experiência que eu tive na minha formação pessoal, que foi fundamental para chegar onde eu cheguei hoje, ser professor universitário, que, como eu disse, era o meu sonho, né? Então, ser coordenador desses programas é uma experiência ímpar, enriquecedora, né? Boa, principalmente por isso, porque eu possibilito aos alunos essas experiências também, né? Modificou bastante, viu? Já estou aqui na UVA, vou fazer 14 anos, né, que eu estou aqui na UVA, pouco mais de 13. E assim, quando eu entrei aqui, eu era cheio de ideias do que era ser professor universitário, né? Eu achava que aqui, no começo, como eu vinha de uma experiência da educação básica, professor do ensino médio, e professor de filosofia no ensino médio, ele tem 25 turmas. Eu já cheguei a ter 20, não cheguei a 25, mas já cheguei a 22 turmas, né? De ensino médio. Eu já cheguei a ter mais de 600 alunos, né? Caderneta, se juntasse toda, davam mais de 600 alunos, né? Eu dizia, não, na universidade eu vou ter ali 1, 2 turmas, né? Isso vai melhorar muito, né? Mas a gente se engana, porque cada etapa dessa que a gente passa, a gente aprende, a gente tem as dificuldades e a gente aprende muito, né? Na educação básica eu aprendi a me sensibilizar mais com a realidade daqueles alunos que eu era professor de escola pública, né? Com a realidade sofrida, difícil da maioria, mais de 90% dos alunos, eles vêm de periferia, né? De uma vida muito sofrida, de uma realidade violenta, de fome, né? De envolvimento com o mundo das drogas, da violência, da criminalidade. Então isso me fez entender que ser professor não é só saber conteúdo. Ser professor é você também ter uma sensibilidade com a realidade daquele aluno que faz com que o aluno aprenda ou não, é decisivo para que ele aprenda ou não, né? E isso me trouxe para a universidade, eu acho que essa experiência que eu tive na educação básica fez com que
eu me aproximasse mais dos alunos quando eu cheguei aqui na universidade, né? E essa proximidade com os alunos me fez olhar a educação de uma forma mais ampla, né? Então aqui na UVA eu complementei algo que eu já trazia da educação básica, que é entender que na universidade os alunos que entram aqui, eles têm as mesmas dificuldades, porque a sua realidade social, muitas vezes econômica e cultural, não muda da realidade dos alunos da educação básica, mas as expectativas dos alunos são outras. Então, a universidade, a UVA, principalmente considerando as especificidades dos nossos alunos aqui, de virem de outros municípios, às vezes passarem 2 horas viajando para poder assistir uma aula, às vezes não ter condições de passar o dia todo na universidade, isso me fez despertar uma outra sensibilidade, né, também de buscar entender como eu poderia tornar os conteúdos das minhas aulas mais acessíveis aos alunos, mas não apenas isso. Isso me fez entender que isso é só uma parte, mas também fazer com que o aluno, ao chegar na universidade, ele encontre nessa universidade um espaço que acolhe o aluno como ele é. O aluno com as suas dificuldades, o aluno com as suas limitações, mas também um aluno que é cheio de esperanças, né? Um aluno que é cheio de sonhos. Então, como casar isso, né? Eu acho que a UVA me ensinou a ter essa sensibilidade de como casar o que o aluno quer com o que o aluno tem, né? E o que é que a universidade pode ajudar ele a juntar, a partir da realidade das experiências dele, chegar àquilo que ele quer, né? Então a UVA ela me fez ser um professor mais humano, né? A UVA ela me despertou também para uma questão de entender que aqui dentro da universidade pública eu tenho um compromisso com a sociedade. A gente está aqui hoje gravando isso, conversando, os alunos aqui ao lado estão assistindo a aula porque os meus pais, os seus pais, os nossos familiares, os nossos vizinhos pagaram impostos para estarem aqui, para que a gente hoje pudesse estar aqui na universidade. Esses impostos deles são um investimento em nós. Então eu acho que todo professor, isso me despertei aqui na UVA, todo professor que está na universidade pública e os alunos deveriam sempre ter isso diante dos olhos, né? O que é que a sociedade lá fora precisa e espera de nós que estamos aqui dentro da universidade? E o que é que nós estamos aqui dentro da universidade nós podemos dar em termos de melhoria na qualidade social, econômica, cultural, educacional dessas famílias e das pessoas que com seus impostos nos permitem estar aqui hoje. Então, essa consciência social, dessa importância e relevância social do meu trabalho, eu despertei aqui na UVA. Eu vou responder essa pergunta de acordo com a minha experiência atual, né? Como coordenador de pesquisa, como coordenador de iniciação à docência, como professor. Desde que eu entrei na UVA em 2010, eu tenho percebido que a UVA ela vem numa crescente, né? É uma crescente no sentido de ampliar, embora ainda não suficiente, mas ampliação de recursos, de uma melhoria na sua infraestrutura, né? Em termos de você proporcionar aos alunos espaços para eles permanecerem mais tempo na universidade, né? Uma prova disso foi a construção do nosso restaurante universitário, da residência universitária. Nós tivemos uma ampliação na quantidade de bolsas do PBPU, bolsas de iniciação científica, bolsas do PIBID, uma melhoria na parte de infraestrutura, na organização administrativa da universidade, onde agora cada espaço você percebe
a função deles, você percebe as responsabilidades de cada setor, né, de cada pró-reitoria, de centros, né, de coordenadorias da universidade. Então, essa organização administrativa, essa ampliação, de certa forma, do financiamento da universidade, isso tem permitido que a gente consiga vislumbrar que a UVA ela tem caminhado para um processo de crescimento, né? E tem se refletido nisso, tem se refletido na sua internacionalização. Como eu disse, a gente hoje tem professores também e alunos nossos em outros países. Esta semana mesmo nós estamos recebendo no curso de Filosofia e Direito uma professora da Colômbia que está fazendo um intercâmbio conosco. Então essa questão da internacionalização, ela tem melhorado, né, na universidade. Um processo de abertura, ainda tímido, mas que já se observa na universidade, de uma democratização, de você ouvir mais a comunidade acadêmica, né, ouvir os cursos, ouvir os centros, né, ouvir os professores, ouvir os alunos, né, essa possibilidade dos alunos terem mais vez e mais voz na universidade. Isso demonstra que a universidade ela tem um anseio, ela tem a possibilidade de ampliar esses espaços de participação democrática, né? Eu acho que uma das coisas que eu prezo e que eu espero que a UVA avance muito nos próximos anos é isso, né? Essa abertura democrática, desde os processos de escolha dos seus gestores, né? Da administração superior às coordenações de cursos, até um maior envolvimento e participação dos alunos, né? Essa outra coisa que eu percebi que eu acho muito bonita na UVA é essa política hoje de cotas, de reconhecimento da diversidade que existe na nossa universidade, a questão do nome social do aluno, a destinação de vagas no vestibular e nos processos de seleção de pós-graduação para alunos egressos de escola pública, alunos cotas raciais, né? Outra coisa também que a gente tem visto muito na UVA é esse reconhecimento das mulheres na pesquisa, né? Tem crescido bastante e a gente sempre tem pensado em mecanismos de como facilitar a vida da mãe pesquisadora, né? Da pesquisadora mãe, né? Que tem seu filho, tem que dar conta da família e ao mesmo tempo desenvolve pesquisas na universidade. Então eu vejo que existem focos de melhoria, de crescimento, né, de abertura na universidade, que nos dá uma boa perspectiva de futuro, né? Tanto no campo do ensino, da pesquisa e da extensão, mas também nesse campo político, democrático, né, de reconhecimento dos seus alunos, de participação desses alunos dentro da sua diversidade, dentro das suas especificidades, mas que encontram e que espero que possam cada vez mais encontrar espaços de reconhecimento e participação na universidade.